E aí, meus amigos que me acompanham no YouTube, espero que vocês estejam bem. Aqui quem vos fala é o professor Rui. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou comentar com vocês, vou conversar aqui um pouco com vocês sobre uma das áreas mais importantes da matemática, que é a álgebra. A álgebra é a parte da matemática que lida com as expressões algébricas. Mas o que são expressões algébricas, né? Álgebra, expressão algébrica. Pois então, a expressão algébrica é toda expressão na matemática que contém alguma letra. Então a álgebra é a parte da matemática que lida com as letras. Vocês nos anos anteriores já estudaram equação, por exemplo, que é lá aquele conteúdinho que tem o x, né? Que você tem que calcular o valor do x. Como o x é uma letra, a parte de equação está dentro de álgebra. Esse ano a gente vai ampliar um pouco esse estudo da álgebra, estudar bastante coisas, bastante expressões algébricas, e eu peço que vocês me acompanhem nesse estudo aí, eu espero que vocês gostem, beleza? Bom, o que é uma expressão algébrica? Então, é uma operação, é uma soma, uma multiplicação, uma subtração, uma divisão que contém alguma letra. Vai ter o x, mas pode ter um y, pode ter um a, pode ter um b, pode ter um c. E essa letra, na verdade, como é matemática, a letra ela não está ocupando um valor de letra. Na verdade, ela é um número que a gente não tem condições de saber que número ele é. Então, ao invés de colocar um ponto de interrogação, ao invés de colocar um desenho, ao invés de colocar um esparadrapo, alguma coisa assim, a gente usa uma letra para representar. Né? Na antiguidade, o pessoal não tinha desenvolvido ainda esse estudo de colocar letra, então, por exemplo, eles desenhavam. Eu quero calcular a altura de uma torre. Daí toda vez que aparecia a altura da torre, desenhava uma torre. Só que isso demora um monte. Você imagina, vai ficar fazendo desenho de torre toda vez que vai ter que calcular o desenho a altura da torre? Demorou bastante, até pouco tempo atrás, uns 300, 400 anos atrás, que eles começaram a usar então letras para representar esses números desconhecidos. Tá? Então eu vou mostrar aqui algum exemplo para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. Então, gente, arrumei um material aqui, Introdução à Álgebra, é onde nós estamos começando, né? E eu botei aqui expressões algébricas. Então são as operações matemáticas que contêm letras. E aí eu botei um exemplo aqui, 2y. 2y, vocês podem reparar que tem uma letra aqui, que é o y, né? E que expressão é essa? 2y é 2 vezes y. Vamos lembrar que quando não tem sinal, significa que está sendo feita aqui uma multiplicação. Ou seja, qualquer número que eu colocar aqui, eu vou fazer vezes 2. Aí eu vou perguntar para vocês assim, quanto vale essa expressão 2y? Quanto que é o valor dessa expressão? Provavelmente vocês vão dizer que não sabem. Por quê? Porque não tem como saber quanto vale o y. O y é um número que está escondido por trás dessa letra y, né? Mas aí chega alguém e diz assim, não, eu conheço o y é meu vizinho e eu sei que o y vale 4. Ah, o y vale 4? Então eu vou escrever que o y vale 4 aqui. Bom, se o y vale 4, 2 vezes y vai ficar como? 2 vezes y vai ficar 2 vezes 4, certo? E 2 vezes 4 é 8. Aí vão dizer assim, então o valor dessa expressão aqui é 8, né, professor? Sim, o valor dessa expressão é 8 se o y for 4. Mas aí daqui a pouco vem um outro vizinho do y e diz assim, não, nem vem com essa história. Eu conheço muito bem o y de tempo, não vem dizer que o y é 4. Na verdade, o y é menos 3. Temos uma outra opinião aqui, y é menos 3. Pode isso? Pode. Por quê? Porque se eu fizer 2 vezes menos 3 aqui, lembrando que como menos 3 é negativo, ele vai entre parênteses, nós vamos ter menos 6. Mas então o valor dessa expressão é menos 6. Mas como é que pode ter dois valores diferentes, né? Justamente por quê? Porque o y ele não tem uma definição, ele pode ser qualquer número. Tá? Ele está escondendo ali qualquer número que vocês imaginarem. Se vocês quiserem colocar qualquer outro aqui, pode colocar. Por exemplo, você vai dizer assim, não, o y é meu irmão, eu sei que o y é 0. O y é 0? Bom, se o y for 0, vai ser 2 vezes 0, que é 0. Então, o valor da expressão vai ser 0. Oh, meu Deus, tem todos os valores possíveis? Sim, tem todos os valores. A expressão algébrica, ela é uma expressão que vai ter letra, e essa letra vai poder assumir qualquer valor possível. Vocês reparem que nós utilizamos o 4, utilizamos o menos 13 e utilizamos o 0. E em todas elas eu pude fazer a conta, correto? Por isso mesmo que essa letra ela vai se chamar de variável da expressão algébrica.
Variável da expressão algébrica. E por que variável? Ora, porque varia. Ela varia de valores. Ela pode assumir qualquer valor desde que eu tenha tempo para ficar substituindo ali no lugar dela. Tudo bem? Então, uma expressão algébrica é uma expressão matemática, uma operação matemática que contém letra. Tá? Então, essa parte de álgebra aqui é justamente a parte que cuida das letras. Aqui eu coloquei uma expressão algébrica de exemplo, 2y, ou 2 vezes y, e eu substituí 3 valores diferentes. Podia ter substituído mais? Poderia ter substituído mais. E aí, então, eu disse então que essa letra y se chama variável, porque ela varia de valores. Certo. Mas e quando a expressão tiver um valor determinado? Por exemplo, eu tenho uma expressão algébrica lá e tal, e eu tenho certeza que o valor daquela letra é tanto. Por exemplo, 5 ou menos 1. Nesse caso, a gente vai ser capaz de calcular o valor numérico dessa expressão. A expressão algébrica não tem um valor numérico porque a gente não sabe quanto vale a letra. Mas quando a gente sabe quanto aquela letra vale, a gente consegue calcular o valor numérico dela. Tá? Então eu separei 2 exemplos para trabalhar com vocês aqui, para ver se vocês entendem e fazem as atividades que eu mandei para vocês essa semana. Tudo bem? Vamos fazer esses exemplos agora, já! Então vamos lá. Valor numérico da expressão algébrica. Então, calcule o valor numérico da expressão. Então a gente tem uma expressão aqui, x ao quadrado menos 2x. Vocês reparem que é uma expressão algébrica, porque contém letras. A letra é a letra x. Ou seja, a variável é x. Quando x vale 4. Olha só, eu estou dizendo que o x vale 4. Então eu não vou poder substituir outros números que nem eu fiz aqui no exemplo de cima. Aqui eu só posso substituir por 4, porque eu estou afirmando que o x vale 4. Tudo bem? Então vamos substituir. A expressão é x ao quadrado menos 2x. Lembrando que 2x é 2 vezes x. X ao quadrado, se o x vale 4, se eu tirar o x e colocar 4, como é que vai ficar x ao quadrado? Ora, vai ficar 4 ao quadrado. Tirei o x e coloquei o 4. Substituí, tá vendo? Menos, copio menos. 2 vezes x. Se o x vale 4, 2 vezes x vai ficar 2 vezes 4. É muito importante que nessa primeira linha de resolução não fiquem mais letras. Agora a gente tem que ter uma expressão numérica aqui. Eu tirei a letra e coloquei o valor dela. Ah, Sor, tem x aqui, tem x aqui. Nos dois eu coloco 4? Sim. O 4 vai ser todos os x que aparecer. Se aparecesse mais uns 5x aqui, todos eles iam ser 4. Tá bom? Com isso, basta a gente resolver aqui a expressão numérica que foi resultante. 4 ao quadrado não é 8, calma. É 4 vezes 4, que é 16. 16 menos 2 vezes 4 é 8. E aí 16 menos 8 é 8. Então 8 vai ser o valor numérico da expressão x ao quadrado menos 2x quando x vale 4. É claro que se o x valesse outra coisa, ele teria um outro valor. Mas nesse caso, o x vale 4, então o resultado dá 8. Está feito o cálculo. E o segundo exemplo, sendo x igual a menos 1 e y igual a menos 3, repara que eu tenho duas variáveis agora, x e y, calcule o valor da expressão 2x menos xy. Então eu tenho aqui uma expressãozinha numérica, 2x menos, expressão algébrica, perdão, 2x menos xy, e eu tenho que substituir esses dois valores aqui no lugar das letras. Tudo bem? Uma coisa muito importante para essa questão, o x é negativo e o y também é negativo. Para cuspir. Como o número é negativo, todas as vezes que eu substituir um número negativo numa expressão, ele vai entre parênteses. Prestem atenção, sempre coloquem um número negativo entre parênteses dentro da expressão, tudo bem? Então vamos começar com 2 vezes x. 2 vezes x, x é menos 1, então vai ser 2 vezes menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1. Olha o parênteses como é que fica. 2 vezes menos 1. Substituí o x e coloquei menos 1 no lugar dele. Copie esse menos, que é o menos da expressão. E agora eu vou escrever xy. O que é xy? Lembra? É x vezes y, porque não tem sinal. Então é vezes. Então nós vamos colocar menos 1 vezes menos 3. X, que é menos 1, vezes menos 3, que é o y. Está montada a minha expressão
numérica. Lembra que não pode ter letra aqui nessa parte da resolução, tudo bem? Então, quando o x é menos 1 e o y é menos 3, substitui aqui. Menos 1, menos 1, menos 3. E agora nós vamos fazer essa continha. 2 vezes menos 1, mais com menos é menos. 2 vezes 1 é 2. Menos 2. Copio o menos. Esse menos é o menos aqui do meio da expressão, né? Menos com menos é mais. Nós vamos multiplicar agora esses dois caras aqui. Copiei o menos, agora vamos multiplicar. Menos com menos, mais. 1 vezes 3 é 3. Mas espera aí. Pode isso, Arnaldo? Menos mais? Não, a regra é clara. Quando tem dois sinais juntos, nós colocamos entre parênteses. E aí, na linha de baixo, nós vamos fazer essa regra de sinal. Menos com mais. Então, menos 2. Menos com mais é menos 3. Eu devo 2, eu devo 3. E, infelizmente, eu devo 5. E aí, fechou. Significa, então, que menos 5 vai ser o valor numérico dessa expressão aqui, quando o x for menos 1 e o y for menos 3. Quem tiver dificuldade nessa questão é porque está com dificuldade na parte da expressão numérica, regra de sinal, etc e tal, que aí tem que dar uma treinadinha. Tudo bem? E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Fiz aí um videozinho para fazer uma introdução à álgebra. Tentei não deixar ele muito longo para não cansar as mentes de vocês aí. Espero que vocês estejam super bem na casa de vocês e se puxando para passar esse ano bem legal, tá bom? Fazer um nono ano bacana e o pessoal que está indo para o ensino médio também, o pessoal da aceleração. Grande abraço, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.